Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto, queridos, nesse clima natalino, né? Esse sentimento assim, parece até que está nevando lá fora, né, Edilson? Está um sentimento assim, de estar uma nevezinha. Vamos andar de trenó? O que vocês acham, Leila lá? Vamos andar de trenó, não? Não dá, né? Não tem neve, né? Queridos, vamos iniciar esse nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Nós vamos exaltar o Senhor pela bênção, pela dádiva de Jesus Cristo. O Deus conosco, Emmanuel, não ficou distante, mas veio habitar conosco. Amém? Muito bem, meus irmãos, deixem-me avisar rapidamente algumas coisas. Primeiro, nós no domingo que vem só teremos culto pela noite, tá bom? Não teremos nem EBD, nem culto pela manhã. Então, domingo que vem apenas culto pela noite, às 7 horas, horário normal. É o nosso último culto do ano. Então, se você estiver por aqui, não estiver viajando, né, para visitar familiares, e nessa virada de ano tem muito disso, né? Esteja aqui, estaremos aqui para louvar e agradecer o nosso Deus, e especialmente para agradecermos ao Senhor por esse ano, porque tendo episódios positivos, né, felizes ou tristes nesse ano, e passamos esse ano com a bênção e a companhia do Senhor, amém? E isso já é motivo para nós agradecermos, tá bom? Então esse é o primeiro aviso. No domingo que vem apenas culto pela noite. Venha agradecer a Deus pelo ano de 2025 que está indo embora, né? Como diz a música lá, o ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje receberemos. Você gostou dessa, né, Gilberto? Todo fim de ano, tenho certeza que você cantava essa música. Outro aviso, queridos, o nosso culto de oração também nós não teremos, tá? Nesse domingo, tá bom? Nesse domingo não, nessa quinta, né? Não é domingo. Domingo a gente nunca vai ter culto de oração mais, tá? Eu nunca tive. Nessa quinta não teremos culto de oração, tá bom, meus irmãos? Então, parecia que quinta-feira, 7h30, não vai ter ninguém, porque nós não teremos culto de oração. E os nossos pequenos grupos também estão em recesso, tá? Então nós também não temos encontro dos pequenos grupos, mas quero convidar a todo mundo que não participa de um pequeno grupo a participar, tá? Venha, dê o seu nome, tá? Pode dar um nome para o Ranieri lá, falando assim, Ranieri, ou pode dar um nome para mim que eu passo para ele também, e a gente vai te colocar num pequeno grupo aí, tá bom? E deixa a gente resolver todo o problema, né? Como eu costumo dizer, você pode falar, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de local, a gente dá um jeito, a gente vai tentar dar um jeito, mas a gente vai conseguir, tá bom? Então fala com a gente, é uma bênção, tá? Participar do pequeno grupo, a gente cresce em comunhão, em espiritualidade, devoção, não é não, Paulinho? Tem churrasco no final do ano, o grupo deles teve churrasco, gente, olha que delícia, viu? Eu fui lá também, não é meu grupo, mas eu fui. Mas o pastor é minha prerrogativa, né? O dia que eu souber que tem uma festa, eu vou lá, viu, Milton? Se tiver festa, você me avisa, que eu vou aparecer lá. Tá bom, meus irmãos? Então, participe do pequeno grupo, é muito bom, tá bom? E esse é um momento para nós voltarmos ao Senhor com mais comunhão, né? Aqui, às vezes, é muito rápido, né? No pequeno grupo nós temos tempo de trazer parte também de nós, as nossas aflições, nossas dificuldades, para os irmãos orarem, as nossas alegrias, para os irmãos se alegrarem também. Então é muito bom. É isso. Mais alguma coisa? Acho que tá bom, né, Guto? É isso, né? Tá ótimo. Então tá bom. Vamos orar, meus irmãos. Abaixe a cabeça. Vamos nos concentrar na presença de Deus mais uma vez aqui. Vamos nos colocar numa postura que é uma postura de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Engrandecemos o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Especialmente, ó Pai, porque o Senhor escolheu nos alcançar com Jesus Cristo.
Verbo eterno, que não quis ficar distante de nós, mas que encarnou e que se colocou, ó Deus, nas condições dos seres humanos, e enfrentando as tentações, e enfrentando as dores e sofrimentos, venceu o pecado, a morte, o maligno, e triunfando sobre eles, ó Pai, nos trouxe a salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor pela dádiva de Jesus Cristo, o Emmanuel. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente sincera isso, elas fizeram essa música faz um ano, mas o papai não quis ano passado. Aí esse ano o papai não queria também, elas falaram que ia ficar mais um ano. Aí eu torci o pedido do papai, vamos lá. Seja a honra e glória de Jesus. Eu me emociono um pouco, eu sou muito emocionar, mas eu nunca sonhei em estar com as minhas filhas, né? Mas está nos planos de Deus. Amém. Mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi
noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Convido você que pode a ficar em pé, a celebrar conosco. O Salmo 95, ele diz assim, no versículo 1: Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Venham, vinde, vamos cantar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, usando as nossas vozes, palmas, o fôlego de vida que o Senhor nos deu, para louvá-lo e celebrar esse menino que nasceu. Ouvinte fiéis, triunfantes e alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde,
Viemos pelo Senhor, glória a Deus. Toda
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio de estarmos aqui, cantando ao Senhor, dizendo que o reino é teu, para sempre. O reino é teu, Jesus. Reina sobre nós, reina sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como é feita no céu. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos direcionando, continue guiando todo esse culto, porque ele é todo para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero chamar as crianças aqui à frente. E elas terão também a ministração da palavra de Deus. A ministração da palavra de Deus para a vida delas.
Senhor nos enviou Jesus Cristo. E como cantou a música aqui da família Romero, dá para fazer uma banda já, hein? Família Romero. Ele veio como um bebê, um rei poderoso que veio como um bebê. E assim como o Senhor se revelou lá naquele dia como uma criança, nós pedimos agora que Ele também se revele às crianças. E assim como, meus irmãos, sabe que no Natal do ano passado, eu fiquei tocado foi durante uma mensagem que o Juliano pregou até sobre Maria. É tão lindo, né? Maria carregando no ventre Jesus Cristo e dando esse presente para a humanidade, que é um presente de Deus, mas que nasce dela. E pensando nas professoras que vão falar com as crianças, que todos nós devemos ser como Maria, porque nós também somos portadores da esperança e devemos levar essa esperança adiante, não é? Então, nesse momento acontecerá isso também. Vamos orar pelas crianças e por nós também que vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, fale a nós com a Tua palavra, a todos nós, ó Deus, desde os mais pequeninos até os mais experientes. Que assim, ó Deus, possamos ter a certeza de que recebemos uma porção do Senhor e que vivamos de acordo com ela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, queridos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. E apesar da mensagem hoje ser natalina, ela não será exatamente num texto considerado assim natalino, né? Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Hoje de manhã, meus irmãos, nós tivemos algo muito especial aqui na igreja, que foram os batismos. Foi um tempo muito bom. E quis agora à noite retomar um texto que eu já compartilhei com os irmãos aqui na quinta-feira, não nessa quinta, numa outra quinta, e que fala do batismo, mas fala também de Jesus e, de certa forma, da própria encarnação de Jesus. Nós vamos ler Lucas, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 37, tá bom? É muita coisa, tá? Lucas, capítulo 3, de 21 a 37. Mas, e é uma genealogia, né? Então, se você sempre pulou esse texto nas suas leituras anuais da Bíblia, você faz o seguinte, você anota que você já leu ele hoje e já joga para a leitura do ano que vem, entendeu? Aí você pode pular sem consciência pesada. Mas as genealogias, elas sempre têm alguma lição, né? E essa aqui tem algumas lições para nós. Nós vamos ler desde o texto do batismo de Jesus, versículo 21, até o final da genealogia de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Lucas 3, de 21 a 37. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim,
filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém, né? Meus irmãos, essa é a genealogia de Jesus que se segue ao texto do seu batismo. Jesus foi batizado, e foi batizado por João Batista. Textos paralelos a este de Lucas, que contam do batismo de Jesus, falam que quando Jesus chega a João Batista, ele estranha que Jesus fosse batizado e diz: eu aqui deveria ser batizado por você. E Jesus fala que era importante que fosse daquela maneira para que se cumprisse o que a palavra de Deus pedia. Então, ele é batizado por João. E essa é, na verdade, o início da ordenança do batismo que o Senhor Jesus Cristo deixa para nós. Em Jesus, o batismo é ressignificado. Não é mais apenas o batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Por isso que João estranha ter que batizar Jesus, porque Jesus não tinha do que se arrepender. Mas o que acontece ali é uma ressignificação do batismo ou uma conclusão do batismo. O Senhor Jesus conclui o batismo de João, mostrando que agora não é só arrependimento, mas é também a fé naquele que nos salva. Aqueles que eram batizados por João reconheciam seus pecados e se arrependiam deles e estavam na expectativa, como João mesmo prometeu: eu os batizo com água, mas verá aquele que os batizará com o Espírito e fogo. Então havia essa expectativa, mas agora a expectativa é concluída em Jesus. Ele cumpre o batismo e renova esse significado agora, dizendo que o batismo não é mais apenas se arrepender da vida passada, mas é também uma vida nova em Cristo mesmo. E eu já falei sobre isso hoje de manhã, então você estava aqui, você ouviu, você não estava aqui, daqui a pouco estará no YouTube e você pode ouvir. Tá bom? Mas, esse texto, ele traz uma outra coisa sobre o batismo de Jesus. Não é um batismo normal, é um batismo especial. Porque depois que Jesus é batizado e quando ele sai da água, desce sobre ele uma pomba, que é o Espírito de Deus em forma de pomba. Esse significado, alguns intérpretes fazem esse tipo de menção, de que o que está acontecendo aqui é quase que eu vou usar essa palavra, mas essa palavra não é adequada. Não, vou usar a palavra adequada. Lembrei qual que é adequada. É uma consagração sacerdotal. Eu ia falar ordenação, não, consagração. Uma consagração sacerdotal. Porque assim como os sacerdotes se purificavam, Jesus é purificado. Assim como o sacerdote era ungido, Jesus também é ungido. Jesus nasceu, a comemoração de Jesus nasceu, viu, irmãos? Não pensem em nada mais, apenas no nascimento de Jesus, tá bom? Assim como o sacerdote era ungido, Jesus é ungido pelo Espírito. Ainda que ele já tivesse o Espírito desde sempre, mas há essa demonstração do Espírito de Deus sobre o ministério sacerdotal de Jesus, que dali para frente se desenvolveria. Tudo bem? Entenderam isso? Certo? Os fogos não atrapalharam suas mentes? Tá bom? Não ficou um pouco de nuvens aí? Deu para entender, né? Muito bem. E é isso que acontece aqui. Mas esse Espírito desce em forma de pomba e uma voz é dita do céu. E essa voz é a voz de Deus mesmo. E veja o que Deus fala: este é o meu filho amado. O que Deus está dizendo? Que Jesus é filho dele. Como nós acabamos de cantar. Seja sempre exaltado Jesus, o Filho de Deus.
Essa é a afirmação que nós fazemos, essa é a afirmação natalina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo. E é isso que Deus mesmo fala. Mas não é à toa que logo em seguida vem a genealogia de Jesus, meus irmãos. Não é à toa. E por que não é à toa? Tem duas genealogias de Jesus no Novo Testamento, você já deve ter percebido isso. A primeira é o texto que abre o Novo Testamento. É lá em Mateus capítulo 1, o texto que abre o Novo Testamento. A segunda é essa genealogia aqui. Elas são ligeiramente diferentes umas das outras, o que levanta às vezes algum tipo de dúvida nos irmãos, mas há alguns motivos para elas serem diferentes, especialmente as intenções teológicas. Mateus tem uma intenção teológica, que é mostrar que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então são 3 grupos de 14 gerações, e aí começa o último grupo em Jesus. São 3 grupos de 14 gerações, quem é bom de matemática aqui sabe que são 6 grupos de 7 gerações. Então Jesus começa o 7º grupo das 7 gerações, o que daria a ideia do ano do jubileu. 7 anos, 7 anos, 7 anos, tal. No último, vem lá para apontar o ano aceitável. O Senhor Jesus conclui essa trajetória e vem o ano do jubileu, perdão dos pecados, libertação dos escravos, devolução das terras, louvor ao Senhor, descanso, o ano do jubileu, justiça sendo concretizada em Jesus. Isso é o que o Mateus está falando. Mas Lucas está com outra intenção aqui, e por isso ele nem começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Ele joga a genealogia de Jesus logo depois do texto do batismo. E o texto do batismo é um texto importante porque ele termina essa parte do batismo dizendo no versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Então ele está iniciando o ministério aqui, entendeu? Lucas está dizendo, até aqui foi toda essa fase pré-ministerial de Jesus, o nascimento, a ida ao templo, né? Foi levado ao templo, todos os aspectos do nascimento de Jesus, as profecias que foram dadas a respeito dele ainda criança, e tudo isso. Mas agora o ministério sacerdotal de Jesus começa, quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E aí, Lucas coloca a genealogia de Jesus. E aí, o texto que acabou de colocar na boca de Deus a palavra, este é meu filho amado, agora traz uma outra palavra, ele era filho de José. Ué, como assim? Deus acabou de falar, este é o meu filho amado, aí Lucas escreve, ele era filho de José. Como é que pode essas duas coisas? Alguns podem dizer, e não estarão errados ao dizer isso, que naturalmente, Jesus não é filho de José. Ele é filho da Virgem Maria. Logo, não é filho de José. Mas as duas genealogias tratam Jesus como filho de José, no sentido de que José é o pai que cuida e cria Jesus nos seus períodos iniciais da sua infância. Então não é um erro dizer que ele era filho de José, mas há um motivo pelo qual Lucas justapõe essas duas afirmações sobre a paternidade de Jesus. Jesus é filho de Deus e Jesus é filho do homem. Filho de Deus, filho do homem. Essa afirmação é uma afirmação teológica central para a nossa fé, meus irmãos. Afinal de contas, Jesus é Deus ou Jesus é homem? Jesus é Deus homem. Jesus é Deus e é homem. Jesus tem aspectos de Deus e aspectos humanos? Não, Jesus é totalmente Deus eterno desde o princípio. E é homem encarnado que viveu sob todas as condições da humanidade, morreu como homem, ressuscitou num corpo humano, glorificado, mas humano, e ascendeu aos céus. Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus é filho de Deus, Jesus é filho do homem. E essa é a primeira lição que a gente tira aqui desse texto. No Natal, quando a gente celebra a encarnação de Jesus, nós não estamos falando que finalmente nasceu uma pessoa muito importante. Não é isso. Os flamenguistas têm o costume de
né? Eu acho que é no aniversário do Zico que tem aquele jogo lá, né? O Zico todo ano faz o aniversário dele, faz um jogo no Maracanã, né? E aí os flamenguistas dizem que é o Natal rubro-negro, né? Que o Zico é o Messias do flamenguista. Menos dessas irmãs aqui, que elas são cristãs, né? O Messias delas é Jesus. Mas por quê? Porque foi o maior jogador do clube, maior jogador histórico, né? Em 81 botou os ingleses na roda, diz o hino, né? Mas não é isso que a gente está dizendo aqui. O nascimento de Jesus não é uma celebração do melhor exemplar do nosso time. Não é isso. Não é como se celebravam os aniversários e celebravam o nascimento dos imperadores, como sendo pessoas muito importantes. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do nascimento de Deus mesmo, que na teologia carrega a palavra pesada que chama encarnação. É Deus santo vivendo em glória imarcessível. Gostou dessa palavra, Guilherme? Imarcessível. Encarna e vem viver nas condições da humanidade. E ali, naquela manjedoura, está Deus encarnado. Ali, naquele curral, para usar a palavra que foi trazida na música aqui, está Deus encarnado. Como já disse um teólogo, aquele que sustenta o universo foi carregado no colo. Ele sustenta o universo e ele foi carregado no colo. E esse paradoxo, essa contradição, só evidencia a maravilha do nascimento de Jesus, a maravilha da encarnação. Deus não ficou distante de nós. Ele veio experimentar a experiência humana. Esses dois textos estão juntos, porque Lucas faz essa afirmação importantíssima. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele é filho de Deus, ele é filho do homem. Mas há uma outra coisa muito interessante nesse texto aqui. Primeira lição é essa: Jesus é Deus e homem. Mas há uma outra lição muito importante aqui. Que Jesus Cristo, ao ser afirmado aqui como filho de José, ele está incluindo no próprio ser divino a humanidade. Percebeu? Porque quem é Deus, meus irmãos? Segundo a fé cristã e a nossa teologia, a nossa doutrina, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o eterno Criador de todas as coisas, que em perfeita bondade fez todas as coisas com seu amor. Mas esse Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E na segunda pessoa da Trindade, no Filho, está a própria natureza humana. Porque quando Cristo encarna, o eterno Filho de Deus adquire natureza humana. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque essa genealogia, ela termina falando filho de Adão, filho de Deus. Você sabe o que significa a palavra Adão? Eu não gosto muito desse negócio de pegar a genealogia e ficar traduzindo o nome. A galera faz esse negócio e faz umas besteiras malucas, né? Mas você vai entender o que eu estou dizendo, que não tem a ver só com a palavra, tem a ver com todo o texto aqui. Adão significa humanidade. Humanidade. Quando o único ser humano que existia, no momento em que foi criado, Adão, é chamado de filho de Deus, está sendo dito que toda a humanidade é filha de Deus através de Adão. Só que, por causa do pecado, ficou separado de Deus. O que esse texto nos ensina é que em Jesus está sendo desfeito essa separação. Jesus está restaurando essa filiação da humanidade com Deus mesmo, essa vocação que todos os seres humanos têm de serem filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Adão, filhos de Deus, mas que vivem como se fossem deserdados, vivendo no pecado. Jesus vem e fala: vamos começar de novo, vamos começar num novo Adão, vamos começar uma nova humanidade. Então Lucas faz questão de colocar Jesus como filho de Deus, mas no final da genealogia ele bota que Adão também é filho de Deus, porque na própria Trindade a natureza humana é inserida e nós nos tornamos aquilo que o apóstolo Pedro fala lá na sua epístola, coparticipantes da natureza divina.
Essa é a mensagem natalina que o apóstolo João colocou no seu evangelho. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, filho de Deus. Filho de Adão, filho de Deus. A nossa vocação, meus irmãos, é vivermos como filhos de Deus nessa família. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus não veio à terra para levar pessoas para o céu. Não veio. Tá bom? Jesus não é uma nave espacial que vem e joga aquele raio e de repente a gente está tudo subindo, indo para o céu. Não. Jesus veio constituir uma família. Jesus veio formar um povo. Um povo que sim, viverá para sempre. Mas um povo. Se Jesus viesse só para nos levar para o céu, meus irmãos, a vinda de Jesus não significaria nada para nós até a gente morrer. E a gente nem deveria comemorar o Natal. Comemorava depois de morrer lá com Jesus no céu. Um dia você nasceu, que legal. Finalmente o Natal faz sentido, agora eu estou no céu. Não. O Natal já está acontecendo porque a família de Deus já está formada. O Natal já está acontecendo porque o Senhor já nos fez povo dele. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem nós somos? Filhos de Deus, irmãos uns dos outros, adotados em Jesus Cristo. E essa é a beleza dessa genealogia em que Lucas coloca Jesus como participante da humanidade. E ele poderia ter parado a genealogia antes. Mateus não começa de Adão, Mateus começa de Abraão. Ele não começa falando da genealogia de Adão, ele começa a partir de Abraão. Mas Lucas vai até Adão, para mostrar que não é só dos filhos de Abraão que Jesus se torna participante, mas que ele é o redentor de toda a humanidade. Há uma vocação para toda a humanidade, para nós sermos filhos de Deus. Mas há mais uma lição nesse texto aqui. Você notou que essa genealogia ela é muito estranha? Você notou que primeiro, ela não diz coisas típicas de genealogias, como, por exemplo, viveu tantos anos e teve filhos e filhas, como fala lá as genealogias de Gênesis, né? Ela não tem essa coisa, né? Ela não tem aquelas inserções que Mateus faz, destacando algumas das mulheres. Era comum que as genealogias trouxessem só os homens, mas Mateus insere algumas mulheres na sua genealogia, lá em Mateus capítulo 1, evidenciando alguns aspectos muito importantes da história de Israel. Mas Lucas não coloca. Lucas faz toda a genealogia masculina, nem Maria entra aqui, viu? Entra só José. E é um nome atrás do outro, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, e vai embora, né? Uma lista de nomes. Mas a coisa mais estranha dessa genealogia é que ela está ao contrário. Você percebeu que essa genealogia está ao contrário? Como que as genealogias são feitas? Todas as outras da Bíblia são feitas na ordem, né, de pai para filho. Fulano gerou ciclano, gerou beltrano, vai indo, né, de cima para baixo. Essa está ao contrário, quem é filho do outro. Ele poderia simplesmente ter escolhido isso como uma lista, né, genealógica, pode ser simplesmente um estilo, mas há um sentido teológico nesse texto aqui. É que quando a gente pensa na genealogia que vem de pai para filho, há esse tipo de afirmação do pertencimento àquele povo, certo? Então, por exemplo, quando vem lá as genealogias dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, dali vem a afirmação dos povos, lembra disso? Lá em Gênesis, vem lá a descrição de onde veio cada povo veio de qual filho. Por isso, inclusive, os povos ali, hebreus e outros povos, são chamados de povos semitas, porque seriam descendentes de Sem, enquanto os cananeus seriam descendentes de Cã. Há um pertencimento a esse povo, mas essa genealogia inverte.
E ela inverte, porque agora o povo não é formado por esses nossos antecessores. Esse povo é formado por Jesus mesmo. Ele vem antes e ele fala quem é o povo. O Senhor vai formando um povo retroativamente, mas não é só isso, não é só formar um povo, não. O Senhor Jesus, inserido na família humana, ele redime a família humana, para frente e para trás. Sim, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e daí para frente todos os outros. Mas Jesus regenerou a humanidade. E essa genealogia fala dessa esperança, de uma nova história, de uma nova vida, de uma transformação centrada em Jesus. E isso é boa notícia para nós como povo humano, porque todas as vezes que a gente tentou resolver os problemas com a nossa força, deu ruim, mas agora a esperança veio, e o nascimento de Jesus redime todo o resto. Mas isso também é importante e transformador para as nossas vidas individuais. Porque, meus irmãos, nós somos formados pelas circunstâncias. Não é verdade? Nós somos formados pelas circunstâncias. Aquela frase que eu falo para os meus alunos quando eu vou dar aula de história para eles, que eu já falei para os irmãos, mas eu gosto de me repetir, vocês sabem disso. E eu digo para eles, nós não somos feitos de carne e osso, nós somos feitos de carne, osso e tempo. E o tempo vai nos formando, e o tempo vai nos transformando. E nós temos uma série de aspectos da nossa vida que são respostas individuais às condições às quais nós fomos submetidos, aos sofrimentos que nós tivemos, ao afeto que recebemos e ao afeto que deixamos de receber, aos privilégios que desfrutamos e às carências que nós enfrentamos. E todos esses aspectos da nossa vida formam algo em nós, nos ensinam a responder às circunstâncias de alguma maneira. Mas aí quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo redimindo toda a humanidade, dizendo, em mim tem uma nova história, nós também podemos ter esperança para novas histórias nas nossas vidas. Não é Jesus que fala que nós devemos cantar aquela canção, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Em Jesus nós somos transformados, queridos. Às vezes a gente tem um certo determinismo comportamental na nossa vida, né? Temos aqui psicólogos aqui que podem falar sobre isso. Temos o determinismo comportamental, né? Porque a gente acha que às vezes essas circunstâncias elas não podem ser transformadas, mas elas podem. E por quê? Porque Jesus transforma. E Jesus não transforma com passe de mágica, meus queridos. Jesus transforma dando um novo sentido para a sua família, para o seu povo. Aí a gente encontra um novo ponto de começo. E a gente começa de novo. O Senhor Jesus nos oferece esse reinício. E esse reinício maravilhoso que refaz a história toda. Então você pode achar que toda a humanidade é sempre decorrência dos seus antecessores e que apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E depois você pode dizer assim, mas em Jesus eu quero viver como o meu Pai, porque Ele me fez filho e parte de uma nova família. Amém, meus irmãos? Esse tema é um tema que está no Natal. Ele está presente no Natal. Esses dias um amigo mandou uma pergunta num grupo que eu faço parte, onde só tem crente que gosta de teologia. E ele falou assim, por que a Bíblia fala que Jesus é a raiz de Davi, se Davi que na verdade que veio antes dele, né? E aí quando você olha o Senhor Jesus Cristo falando com os doutores da lei e perguntando quem é o Messias, como ele vai ser? E aí os doutores da lei dizem, olha, ele será filho de Davi, o texto fala. E aí Jesus fala, é mesmo? Mas por que Davi? E aí ele está citando o Salmo 110, ele fala assim, mas por que Davi disse, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à direita até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos meus pés.
Se Davi o chamou de Senhor, ele não pode ser menor que Davi, porque Davi o chamou de Senhor. O Senhor Jesus está fazendo a reversão dessa história. É nele que o seu antecessor, Davi, que está nessa genealogia, passa a ter um novo sentido, porque o Senhor Jesus, na verdade, é o Senhor dele. E a mesma coisa para a nossa vida, meus irmãos. Como então ter uma nova vida num Natal que reinicia a humanidade? Fazendo de Jesus Cristo o Senhor. Não é óbvio fazer Jesus Cristo Senhor. Não é intuitivo. A história do Natal ela é muito estranha, porque ela fala de anjos anunciando paz na terra a partir de um bebê que nem tinha lugar para se hospedar. Porque ela fala de magos vindos do Oriente com presentes caríssimos e chegando até uma casa simples para adorar um bebê. É uma história estranha. É uma história que fala de um rei, que na verdade nem era rei, mas gostava de dizer que era, que treme nas bases ao saber que nasceu essa criança e começa a matar a criança à torta direito para ver se mata esse bebê. É uma história que começa a centralizar o foco da narrativa no lugar mais improvável. E com isso ela nos convida a fazer como Senhor aquele que não é visto como Senhor. Para nós, queridos, o Senhor é Jesus. Não são as circunstâncias, não são os poderes, não são os poderosos, as riquezas, não são os nossos desejos, não é o consumo, não é nem mesmo, queridos, o mero bem-estar. O Senhor é Jesus. E essa é a nossa fé, de que nele há um novo início, há uma nova vida, e essa nova vida nós desfrutamos tendo Jesus Cristo como nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Eu quero que você fale com Deus agora. E que você busque a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, sabe? Eu sei que você pode estar pensando, graças a Deus Jesus já é o meu Senhor, a gente acabou de cantar isso, Jesus, Filho de Deus, Ele é o Senhor. Mas eu sei que há aspectos da sua vida em que o senhorio de Cristo ainda não se manifestou. Porque há em todos nós. E o Natal é uma excelente oportunidade para nós voltarmos os nossos olhos para a estrebaria, para a manjedoura e procurar o Senhor que é desprezado. E reconhecer que Ele é o nosso Senhor. E pedir que Ele reine sobre cada aspecto da nossa vida. Que Ele reine sobre cada um dos nossos desejos, pensamentos, vontades, ações. Que Ele seja o Rei de todos os nossos relacionamentos. Que Ele seja o Rei de todos os nossos afazeres e de todos os nossos ambientes. Que Ele seja o Rei em toda circunstância. Fale com o Senhor. Peça que Ele reine sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela dádiva de Jesus Cristo, e porque o Senhor nos coloca na família do Senhor mesmo, nos adota como filhos pelos méritos
do Filho Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha reinar sobre a nossa vida, que seja Jesus Cristo o nosso Rei, que seja Jesus Cristo o nosso Senhor, que cada falar, cada pensar, cada agir seja moldado pela vontade de Jesus, pela forma de Jesus viver entre nós, porque esse Senhor Jesus Cristo, que é Deus no céu, é Emanuel, Deus conosco, em nós e através de nós. E que assim, Senhor, o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção. Uma canção natalina muito familiar. Como família de Deus, vamos cantar essa canção. Vamos orar, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito, estejam com todos aqui, e com todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo com amor sincero, e que faz parte da família de Deus, espalhado que esteja pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, podem se assentar.